Carioca. O Fluminense e o Flamengo jogam hoje, já, as notícias ao vivo dos dois clubes. A gente começa com o Vasco, que pega o Nova Iguaçu amanhã, às 6. Jogo que você vê ao vivo aqui na Globo. E olha só, o Verrete já foi embora, hein? Quem vai contar tudo pra gente é o Rafael De Angeli. Boa tarde, Rafa. Tudo bem, Mari? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. Pablo Verrete foi anunciado nesta manhã pelo Cerro Porteño do Paraguai. Ele já vinha negociando com a equipe, fechou um contrato com a equipe paraguaia por 3 temporadas e, portanto, não vai jogar mais pelo Vasco da Gama. Foram 2 temporadas e meia aqui em São Januário, 60 gols marcados, 143 jogos disputados, se tornou um ídolo dos vascaínos. Inclusive, o último jogo dele foi disputado aqui na quinta-feira, na vitória sobre o Maricá por 4-2. E aí existe a dúvida sobre o futuro do Ryan. Ele recebeu uma proposta do Bournemouth da Inglaterra, aceitou essa proposta, mas o Vasco ainda não deu o ok final para a negociação ser concretizada. Ryan marcou 2 gols nessa mesma vitória sobre o Maricá na quinta-feira aqui em São Januário. A tendência para o jogo de amanhã é que o técnico Fernando Diniz mexa bastante na escalação. Foi o que ele disse na entrevista, logo depois do jogo contra o Maricá. Tá certo, Mari? Volto com você. Amanhã tem Carioca ao vivo na Globo, em Vasco e Nova Iguaçu, às 6. E amanhã também é dia dos 25 anos do... Os direitos econômicos do Ryan divididos da seguinte forma. O Vasco tem apenas cerca de 60% do jogador. Os outros 40%, 30% do jogador / família e 10% para os agentes. Então aqui há uma tentativa primeiro. O Vasco forçar com que o Bournemouth suba a proposta, sem depois ter que mexer na questão dos direitos, ou fazer com que o Ryan abra mão de parte da sua porcentagem, a família do Ryan, para o Vasco poder encaixar a maior parte possível dessa negociação. Então, enquanto isso não for resolvido, o Bournemouth não fecha a negociação ou, eventualmente, não sobe o valor. Outro entrave é o desejo de Fernando Diniz em manter o jogador no clube. Não acho que é o momento do Ryan sair para nenhum time por nenhum valor nesse momento. Se fosse meu filho, ele jamais seria do Vasco nesse momento. O potencial do Ryan é para ser um dos maiores jogadores do mundo. É o Vasco se movimentando no mercado para fazer de 2026 um ano vitorioso, buscando reencontrar o caminho das conquistas. Bom, é claro que falaremos muito do Ryan e falaremos nessa janela de transferência, na próxima janela de transferência, mesmo se ele sair agora, porque na próxima ele vai ser olhado mais uma vez e aí daqui a 6 meses ele mais uma vez vai estar sendo muito olhado e observado. É um craque de bola, 35 milhões de euros oferece o Bournemouth. Vale isso? Assim, dá para vender já de agora ou dá para esperar um pouquinho e ele se valorizar ainda mais? Upa. Sim, é possível que ele valorize mais, é possível que ele melhore daqui ao meio do ano, mas não sei se dá para garantir que o Vasco vai receber uma oferta maior. Será que os 50 milhões de euros que o Vasco espera receber de fato vão chegar? Essa é uma questão, né? Esse é um valor muito alto, é um valor de Endrick, daí para mais, né? Acho que o Endrick foi 45 milhões, é muito dinheiro. Então, assim, se os 35 do Bournemouth estiverem na mesa do Pedrinho para o Vasco pegar, eu considero uma boa proposta. Eu entendo que o Diniz fala sobre não liberar o jogador agora, por entender que não é o melhor para o Ryan. E ele não está falando, palavras de Diniz, só olhando para o seu próprio interesse, ele está falando olhando para o interesse do Ryan. O Ryan é muito novo, acho que quanto mais maduro o jogador deixar o Brasil para fazer esse movimento para a Europa, mais pronto ele vai estar para entender a adaptação, né? E a gente tem visto muitos jogadores brasileiros batendo e voltando. Exemplo rápido, Vitor Roque, Pedro, bateu vários jogadores que bateram e voltaram. E um dos motivos que atrapalha esses meninos é justamente a precocidade, né? Porque os clubes europeus vêm buscar esses talentos cada vez mais cedo. Só que quando tiram os jogadores aqui cada vez mais cedo, eles estão menos prontos para suportar essa mudança. E nem todo mundo consegue assimilar muito rápido para ficar. O Estevão, por exemplo, parece um menino que vai assimilar, mas a gente não é nem capaz de garantir isso, né? Então, eu entendo que se o Ryan tivesse condições de ficar até os 20, 21 anos no Brasil, por exemplo, e aí migrar para a Europa para estourar lá, ele iria mais pronto. Mas o mercado não espera esse tempo. O mercado tem o seu tempo e os clubes europeus vêm buscar cada vez mais cedo os jogadores aqui, primeiro, para eles terminarem de formar e segundo, para eles não perderem para outro clube europeu que vai vir aqui buscar o mesmo jogador. Então acho pouco provável que o Vasco consiga segurar o Ryan. Espero que pelo menos até o meio do ano isso seja possível, mas não sei se será. Porque ele de fato é uma joia, e ele não é uma joia só pelo talento, ele é o pacote completo, no meu entendimento, do que o futebol europeu quer.
É talento, é personalidade, né, para chamar jogo, é muita força física, é estatura e é uma finalização muito forte. O Ryan tem tudo o que o futebol moderno, o futebol europeu pede. Então acho que, não sei se ele vai agora. Torcedor vascaíno, é isso aí. Verratti de saída do Vasco, né? Acho que pegou todo mundo e os torcedores do Vasco um pouco de surpresa, porque apesar do Verratti não estar jogando titular, ele de fato parece ter virado um ícone e um ídolo do Vasco. Acho que faltou pro Verratti de repente esse título da Copa do Brasil, cara. Se ele ganha essa Copa do Brasil, acho que o status dele como ídolo, apesar dele não ter sido fundamental nos últimos jogos, seria mesmo status de ídolo no clube, né? Mas aí de saída também tem o fator idade. Eu acredito que abre espaço para as novas contratações que o Vasco vem fazendo. O Vasco contratou o Brenner que vem do campeonato italiano. Então acho que o Diniz tem focado nisso aí. E futebol é isso. Futebol é uma empresa, os times são empresas, né? O Verratti estava com 38 anos. Então a tendência era que cada dia mais o seu futebol caísse, né? Mas fica aí o agradecimento com certeza do torcedor vascaíno para o Verratti, que entregou bastante pro clube, entregou garra, suor, sangue com a camisa do Vasco e honrou a camisa do Vasco. Sobre o Ryan, tá aí, né? Acredito que esse impasse deva partir justamente desse 60% que é a parte do Vasco, 30% ali do jogador e família e 10% dos agentes. O Vasco, acredito que quer mais do que esse 60%, mais do que o valor representa para o Vasco desses 60% da venda do Ryan. E acredito, como opinião minha, o Ryan não deveria sair agora, tá? Primeiro, por conta do time. Se fosse um outro clube, pensando como jogador Ryan, sim. Se fosse um outro clube, um clube de ponta, um Chelsea, um Liverpool, um Arsenal, um Real Madrid, um Barcelona, um time nesse nível, nessa prateleira, aí sim, tá? Agora, nesse momento, Ryan, com 19 anos, né, concordo com o Zupac fala no vídeo, ele tem todo perfil do jogador europeu e ele tem muito a crescer. Só que, como jogador, ele também não pode demorar muito a ir para a Europa, porque ele precisa desse processo, né, como vários jogadores passaram por lá. Acredito que de todos eles que o Zupac citou aí, o Ryan é melhor do que todos que voltaram, como o Pedro, né, como o Vitor Roque. O Ryan é melhor do que esses dois, tá? Assim, tecnicamente, eu penso que não dá para comparar. E também o fator idade, né? Então fica aí essa reação aí do programa do Globo Esporte e também da SBN Brasil. Quero estar deixando os créditos aí para o canal do Globo Esporte e para o canal da SBN Brasil. Agradeço a vocês que ficaram até aí. Deixe seu like, comenta, se inscreva no canal, dê essa força pra gente aí, que a gente vai falar muito de futebol carioca aqui nesse canal, tá? Valeu, galera, até a próxima.